Nossa aula de hoje tem a ver com o reino milenar e o reino eterno. São reinos, são aspectos do reino de Deus que realmente são extraordinários. E existe muito que já foi estudado sobre isso e cai dentro daquela área da escatologia. Então eu peço a paciência daqueles que agora vão ver essa gravação desse estudo, porque existem muitos detalhes, muita coisa. Eu os convido a até parar um pouco aí o vídeo, a fazer anotações, consultar a sua Bíblia. Agora, se você já é um estudante da escatologia, tranquilo, talvez alguma novidade aqui e ali, mas em termos gerais, tudo bem. Mas não se perca dentro, assim como dizem em inglês, né? Não se perca nos detalhes. Existem muitos detalhes aí que vamos mencionar hoje nesse estudo, mas o principal é saber que Deus, ele tem reservado para aqueles que o amam um futuro extraordinário, extraordinário. E nós temos aquela esperança firme no Senhor Jesus Cristo, que sabemos que nos prometeu um reino inabalável, eterno. E então os governos desse mundo, rebeldes, que não querem saber de Deus e estão fazendo cada coisa terrível, Deus está no controle. E nós vamos ver isso nesse estudo. Muito bem, então nós estamos hoje no nosso quarto estudo. Damos as boas-vindas a todos que estão com a gente aqui na live e as boas-vindas àqueles que vão ver isso aqui, esse estudo gravado. E queremos, então, hoje falar sobre um tema realmente muito gratificante, muito emocionante, porque tem tudo a ver com o nosso futuro e tem a ver com a esperança que nós temos em Cristo. A esperança na Bíblia, quando fala de esperança, não é aquele, eu espero que vai dar certo. Não. É uma coisa segura, é uma coisa segura mesmo. É simplesmente o que é esperança. A fé tem a ver, basicamente, com algo que aconteceu no passado e nós colocamos nossa fé naquilo, colocamos nossa fé em Cristo que morreu na cruz por nós. Isso é fé. Quando nós colocamos nossa fé em algo que ainda não vimos com os nossos olhos, que ainda vai acontecer no futuro, mas é prometido por Deus, é seguro, é prometido, mas ainda não aconteceu, aí nós chamamos, a Bíblia chama isso de esperança. Então, nós vamos falar sobre a nossa esperança futura, e hoje à noite, então, nesse estudo, nós queremos falar sobre o aspecto milenar do reino de Deus e o aspecto eterno do reino de Deus. Já falamos sobre, fizemos a introdução, falamos sobre a diferença de herdar e entrar, falamos sobre retidão e justiça, os valores do reino, falamos do aspecto universal e global, e agora queremos falar sobre os últimos dois aspectos do reino em termos assim, aqueles aspectos bíblicos que nos são apresentados na palavra de Deus. E depois, na semana que vem, se Deus quiser, nós queremos, na última aula, aula número 5, falar sobre o rei do reino de Deus. Então, temos muito que falar sobre Jesus e o fato de que nós estaremos reinando com ele por toda a eternidade. Então, hoje, começando com o reino milenar. Antes de entrar realmente no reino milenar em si, hoje só eu tentei mais ou menos avisar, hoje vai ser uma aula um pouco mais complicada, um pouco mais, talvez, puxada. Mas vamos só ver aqui, eu tentei simplificar aqui uma profecia que acontece, que nos é passada em Daniel, capítulo 9, de versículos 24 a 27.
esse, essa profecia tem a ver com o que o pessoal chama muitas vezes de a 70ª semana de Daniel. E eu queria só mencionar isso aqui porque é um quadro referencial para os últimos dias do planeta Terra, últimos dias da história como a conhecemos agora, antes, na verdade, de entrar o milênio, o reino milenário de Cristo. Então, essa profecia que foi dada pelo anjo para Daniel fala de 7 semanas, onde seriam. E tem uma palavra lá no hebraico, que é o aramaico, que é usado para significar semanas, que dá a ideia de 7 períodos de tempo. E então os estudiosos da Bíblia entendem que isso seriam anos de tempo, né? 360 dias, que é o número de dias num ano profético. Então, basicamente isso aí. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, então, para a reconstrução de Jerusalém. Não reconstrução do templo, mas a reconstrução dos muros e tudo isso de Jerusalém. Então, há um ano aí que o pessoal pode, já viu isso aí na história, quando isso começou, e então, são 49 anos mais 62 semanas, então 62 semanas vezes 7 anos, 434, e você junta 49 com 434, dá 483 anos. E se isso aqui nós vamos ver só bem assim, superficialmente, só para dizer o seguinte, que esses 483 anos, desde que então saiu aquele decreto que a profecia menciona, essa profecia é a profecia cronologicamente mais específica em toda a Bíblia. Então, realmente foi quando os estudiosos, inclusive esse autor aqui que escreveu esse livro, ele mostra como é, esse, esse período de tempo é exatamente da época lá de que fala a profecia até a chegada do Messias. E não só a chegada dele, assim, em termos de nascimento, mas bate com o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, chamada a entrada triunfal, e é reconhecido como Messias. Então, tanto que vocês podem lembrar que Jesus, quando viu Jerusalém, viu que não estava caindo a ficha para eles, e ele chorou, e ele fala: ó Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse esse teu dia de visitação. Então, um cumprimento de profecia e o pessoal não estava nem entendendo. Mas aí então o anjo fala de uma 70ª semana, uma semana que viria depois desses 69, dessas 69 semanas. Então seria a 70ª semana. Então essa semana não começou no passado, não começou ainda. Essa 70ª semana seria então a semana, vocês podem ver aí ah, no final o gráfico aí, onde fala a 70ª semana, então é quando ocorrerá a tribulação, a terrível tribulação, onde o anticristo vai reinar então por 7 anos. Apocalipse fala isso, Daniel menciona 3 anos e meio, 42 meses, etc. E tal. Tudo é a mesma coisa, ao 1.290 dias, tudo a mesma coisa, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 anos. E então, esse é o quadro referencial que nós temos. Eu escureci essa parte aqui embaixo para não entrar muito nesses detalhes aí, que nós não temos tempo de fazer isso, mas só para dizer que
nós temos esse quadro referencial dos 70, da 70ª semana, que são os 7º anos finais da história humana. Aí vocês podem ver no meio desse gráfico essa 70ª semana de Daniel, onde ocorrerá, então, a tribulação, no meio da qual começará a grande tribulação e até o final. E assim, como que intercalado com a grande tribulação, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia da vingança do Senhor. É como que uma vingança acumulada contra a raça humana rebelde que não aceita perdão, não quer saber, que sequer admite que precisa de perdão. Deus não pode perdoar, e, na verdade, Deus não pode perdoar uma pessoa que não reconhece que precisa de perdão e que não aceita o perdão que ele oferece. Então, é uma sociedade cada vez mais rebelde. E aí vem aquela pergunta: então, quando será o arrebatamento? Bom, o arrebatamento é um dos temas mais controvertidos, se não o tema mais controvertido de todo esse estudo escatológico. O que quer dizer escatologia? É uma palavra bonita aí, bacana aí, para dizer o quê? É o estudo das últimas coisas, simplesmente quer dizer isso. Então, é um estudo, é uma parte da teologia que estuda esses últimos 7 anos, ou um pouco mais, do final dos tempos, né, dos últimos dias. Então, existe uma grande corrente aí que crê que o arrebatamento da igreja, ou seja, que a igreja será levada antes da tribulação. Vocês podem ver essa outra coisa assim meio apagadinha aí. Existem outras perspectivas também, alguns que são midi-tribulacionistas, ou seja, acham que vai ser no meio, que a igreja vai passar a tribulação, chega no meio lá, e antes de começar a grande tribulação, aí a igreja vai ser levada. Outros acreditam que vai ser pré-ira. Outros que antes da ira do Senhor, do dia do Senhor começar, é, Deus vai levar, Cristo vai buscar a sua igreja. E outros creem que não, a igreja vai passar a tribulação todinha e só no final da tribulação, bem no final, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino, né, o milênio, que nós vamos falar hoje, é que a igreja então subiria, encontraria com ele, voltaria imediatamente com ele para reinar com ele sobre a terra por 1000 anos. Bom, esse é o quadro referencial. Se isso é novidade para você, então eu sugiro que você estude isso mais a fundo e tal, mas infelizmente aqui nós não podemos entrar nos detalhes. Isso só para dizer, antes do reino milenar, isso todos, não todos, porque existem os amilenistas que acham que não vai haver um milênio ah, é, como se diz, literal. E existem outras posições, né? O pós-milenismo, que o mundo vai ficar tão bom que a igreja vai assumir, as pessoas vão se converter, e depois que tudo está tão bom e maravilhoso e tal, aí Jesus volta depois disso aí. O milênio praticamente ocorre sem a presença física de Jesus nessa perspectiva. A maioria, hoje em dia, dos estudiosos bíblicos, dos estudiosos, dos interessados em escatologia, a maioria crê no, ah, no reino milenar. Existe, então, o pré-milenismo histórico. Existem dois tipos de pré-milenismo, tá, gente? Então a coisa fica meio complicada.
Mas existe o pré-milenismo histórico, que é aquele que diz, não, os pais da igreja, eles não acreditavam, eles não criam no, que a igreja seria levada antes da tribulação, mas que a igreja passaria a tribulação. Então, por isso é chamado de histórico. Essa era a posição dos pais da igreja, diz essa perspectiva aí. Bom, e a outra, a chamada pré-milenismo dispensacionalista, crê que sim, a igreja será levada antes da tribulação, Cristo volta, existem vários versículos que falam de uma volta diferente. Ah, Tem aquele vem quase que só os salvos vão vê-lo e tal, vão encontrar com ele nos ares, e há outros textos que falam de Jesus, todo olho verá, e as pessoas clamarão e chorarão, porque vão ver, uau, eu fiz tudo errado, eu não aceitei esse Cristo, olha aí, ele está. Mas a gente entende que, então, um tem a ver com a segunda vinda, onde ele vem para estabelecer o seu reino, e o outro tem a ver com o arrebatamento da igreja. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mostrar um gráfico, acho que vai ficar um pouco mais claro. Não fique, não se preocupe. É um pouco complicado, se você nunca viu isso antes, é um pouco complicado. Por que eu coloquei histórico aí, com essa linha vermelha, e por que eu coloquei esse dispensacionalista aí com a linha vermelha? Primeiro, porque tem um livro bem recente que é chamado Recent Pre-Trib Findings by Early Church Fathers. Então, o que tem a ver isso aí? São esse autor aí, ele encontrou em textos antigos de Efraim de Eusébio, perdão, Efraim da Síria, Eusébio e Irineu. Eusébio e Irineu são pais da igreja mais conhecidos, esse Efraim eu não tinha ouvido falar antes. Mas esses três aí tem uma passagem ou outra, normalmente pequena e tal, mas onde eles falam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e não terá que passar pela tribulação. Então, esses são pais da igreja, ou seja, tem a ver com a história. Então, esse termo pré-milenismo histórico começa a cair por terra aí, porque nem todos os pais da igreja tinham aquela perspectiva que nós mencionamos. Bom, e o pré-milenismo dispensacionalista, o que é isso aí? É o pessoal que vê épocas diferentes e Deus atuando de maneira diferente através de dispensações diferentes. Eu não sou adepto do dispensacionalismo. Eu era há muitos anos atrás, mas eu vejo a Bíblia dividida de acordo com as alianças que Deus estabeleceu. Isso sim, e não essas outras etapas, que isso e aquilo e tal. Bom, por isso que eu botei entre parênteses, entre aspas, porque eu tenho essa perspectiva de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e que haverá um arrebatamento e depois de 7 anos haverá a segunda vinda de Cristo. Agora, essa é minha opinião pessoal. Existem outras, como eu mencionei, mas eu não sou dispensacionalista, mas esse é o termo para quem crê como eu creio. Bom, tudo isso aí é só para dar um pano de fundo para a gente ver, começar a ver um pouco sobre o milênio, porque o milênio, só para dizer o seguinte, se você ficou confuso com isso aí, não se preocupe. Resumindo isso tudo, é o seguinte: no final dos tempos, vai haver um período de 7 anos de tribulação, de muito sofrimento. Então, é como um ditado em inglês que diz: as coisas vão piorar muito
antes que melhorem tremendamente. E é isso que vai acontecer na nossa história humana. Então, antes desse grande, glorioso dia em que Cristo voltará para reinar e começar esse reino milenar, e vamos ver por que é chamado de reino milenar. Ah, então, antes disso, haverá muito sofrimento, muita dor, muita morte, e como nunca houve em toda a história humana, o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Agora, quando nós olhamos o profeta Daniel tem algumas coisas muito, muito relevantes e que às vezes a gente não vê isso aí, a gente pensa, não, o milênio, por que que há muitas pessoas, algumas pessoas que não creem no milênio, eu creio que hoje em dia são menos e menos cristãos salvos, mas existem alguns e dizem, a crítica é por que que o Antigo Testamento não fala sobre milênio? Sim, o Antigo Testamento fala sobre milênio. Fala sim, e vamos ver hoje. Então, em Daniel, capítulo 2, se você tiver a sua Bíblia aí com você, abra sua Bíblia e veja comigo Daniel, capítulo 2, e aí vocês vão ver que ele fala sobre uma estátua. Por que que tem esses animais aí do lado? Porque essa estátua representa reinos diferentes. A Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano, Roma Renascida, que depois isso é repetido de outra forma, não como uma estátua, mas como é, animais que representam esses impérios que viriam após o Império Babilônico. O Império Babilônico e mais esses outros aí. Então, mas ainda estamos aí no capítulo 2 de Daniel. Então, nós vamos concentrar nessa estátua que, então, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele fica muito afetado com esse sonho e chama os magos e os profetas e o pessoal todo lá. E ele fala assim: eu quero que vocês digam para mim o que que eu sonhei e quero que vocês é, me, ah, me interpretem esse sonho. E aí o pessoal falou: olha, ninguém nunca pediu isso. Como que é? Fala para a gente qual é o seu sonho e nós vamos interpretar. Aí o rei falou: não, 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 vocês estão querendo me enganar. Vocês precisam me dizer o que que eu sonhei e interpretar. Aí o pessoal falou: isso aí não tem como. Aí falou: então, eu vou matar todos vocês. E aí, então, a palavra chegou lá para Daniel, porque Daniel fazia parte, e os amigos, os colegas dele, faziam parte desse grupo, e falaram: olha, vocês vão morrer, vão ser executados. Ele falou: não, oh, peraí, deixa eu consultar a Deus e ver. E Deus deu a resposta para ele. Ele foi diante do rei e explicou o sonho. Agora, no versículo 27, melhor, no 28, olha só o que que ele diz. Mas existe um Deus, e Daniel falando para Nabucodonosor, para o rei da Babilônia. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá quando? Nos últimos dias. Muito importante isso. Ok, vamos ao versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Agora, no versículo 34, enquanto estás observando uma pedra, então ele fala da estátua, aí depois vocês podem ler com calma, fala dessa estátua, essas nações. Enquanto estavas observando, versículo 34, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro
e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Então, o que ele está falando aqui? Eu botei como uma bola de boliche aí, indo contra a estátua aí, derrubando, aí derruba a estátua, esmigalha tudo. O que é isso aí? Jesus é a rocha. Vê que isso aí foi tirado de uma montanha sem ajuda de mãos humanas, ou seja, uma coisa divina. Essa rocha vem, esmigalha todos esses impérios, e essa estátua, e essa pedra, perdão, essa pedra se torna uma grande montanha, e essa montanha então cresce e enche a terra toda. O que é isso aí? É um simbolismo muito legal que está dizendo o seguinte: Jesus, a rocha, vai vir, vai destruir todos os impérios e vai estabelecer o império dele, que não vai ser uma coisa local apenas, não. Vai crescer e vai encher toda a terra. Vai ser o reino de Deus que enche toda a terra. Agora vamos lá para o versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Olha só, um reino. Daniel fala muito sobre o reino de Deus. E é interessante que ele fala aqui um reino. Por isso que faz sentido a gente ver esses quatro aspectos do reino de Deus. Esse é o reino milenar que ele vai falar agora. Ele não chama de reino milenar, ele não sabe, a essa altura não foi revelado a ele quanto tempo duraria. Aqui ele está dizendo, não acaba nunca, mas é porque o reino milenar é um reino de transição que aí entra no reino eterno, ou seja, não vai acabar nunca, nesse sentido. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, bronze, barro e prata e ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Então, aí nós temos uma, uma explicação, uma visão poética, simbólica do reino milenar de Cristo, a rocha. É impressionante isso aí. Bom, agora vamos voltar àquilo que nós falamos. Por que nós falamos, entramos em detalhes demais lá, não para confundir, mas apenas para dar esse quadro referencial. Temos aí à esquerda aí a 70ª semana de Daniel, temos aí a volta de Cristo, você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo num cavalo branco e os seus santos com ele. E aí então ele começa a reinar, temos aí o reino milenar, Mateus 25, de 31 em diante, você vai ver Jesus falando sobre isso. Ele, em uma das poucas vezes que ele refere a si mesmo como rei, ele diz: o rei virá, se assentará no seu trono de glória e julgará, e aí então vocês podem ver o resto lá do que fala, do que Jesus fala sobre a chegada dele, a segunda vinda, e algo que vai acontecer bem no início desses 1000 anos. E aí, no final, então, isso para a gente ter uma ideia de sequência, temos então a 70ª semana de Daniel, ou a tribulação.
e o dia do Senhor, nós temos o reino milenar, e no final do reino milenar vem, então, depois o juízo final, e nós temos aí, depois do juízo final, ou do grande trono branco, que é chamado, então nós temos o céu, né, a Nova Jerusalém, descendo. Nós temos um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém descendo para essa nova terra, e aí Deus então habitando, não só Deus o Filho, Jesus, mas Deus o Pai, habitando entre os seres humanos redimidos, salvos, glorificados, e ele viverá no meio deles por todo sempre. Então, isso nos dá uma perspectiva aí. Nós vemos essa ponta aí do nosso modelo aí dos quatro aspectos do reino aí, e lembrando que o reino messiânico é um reino de justiça, um reino de retidão. Vamos ver agora algo muito encorajador para aqueles que seguem a Cristo. Vamos voltar depois a Apocalipse, mas vamos ver algo aí muito encorajador. Hoje em dia, nós vemos as pessoas como que até blasfemando, né, contra Deus em eventos esportivos internacionais, né? Vocês viram isso, né? Nós temos coisas terríveis acontecendo. A gente vê o mundo se armando e se colocando, assim como Apocalipse fala sobre isso, a gente pensa, não, os seres humanos vão ficar tão evoluídos que jamais acreditariam em deuses com letra minúscula, em entidades, em espíritos, em demônios. Mas o que a gente está vendo hoje em dia é realmente algo estarrecedor, de até autoridades se voltando e até admitindo que são satanistas, ou fazendo coisas que você olha assim e fala: uau, isso aí realmente tem tudo a ver com coisa demoníaca. E a gente fica preocupado e a gente fica espantado com isso, mas eu tenho boas notícias para vocês hoje à noite. Quem ri por último, ri melhor. Não é esse o ditado? Não está na Bíblia isso não, mas está na Bíblia de certa forma. Se você ver lá, agora nós vimos Daniel 2, né? Agora vamos voltar um pouco aí, vamos ver Salmo, capítulo 2. Um salmo que quase ninguém fala desse salmo, quase ninguém. Eu até hoje só ouvi um sermão sobre esse salmo, aliás, um sermão fantástico, muito bom mesmo. Mas normalmente não se fala. Mas é um salmo messiânico, um salmo que fala sobre justamente o reino milenar. A Bíblia, quando você vê Apocalipse, você vai reparar que existem muitos símbolos, né? Aquela linguagem apocalíptica, que é um pouco diferente da linguagem profética, mas existem muitos símbolos, existem, podemos dizer, algumas palavras código, existem alguns códigos lá. E um dos códigos é essa vara ou esse cetro de ferro, e ele vem justamente de Salmo, capítulo 2. E vamos ver aí então. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. É interessante como hoje em dia você pode falar sobre tudo quanto que é pessoa, usar o nome de líderes religiosos e tudo isso, mas você começa a falar de Jesus, é um escândalo. É incrível como conspiram
unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, o Senhor Jesus. Do seu trono nos céus, o Senhor, Deus o Pai, põe-se a rir e caçoa deles. Aí Deus diz: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Pede-me e te darei as nações. Estou pulando um pouco aqui os versículos. Se você for lá em Salmo 2, você vai ver tudo lá. Pede-me e te darei as nações como herança. Nós não vimos aquela rocha que assume, realmente toma o mundo todo, e então é um reino que vai assumir a terra inteira. E Deus então está dizendo: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Quando você vai em Apocalipse, você vê Jesus é chamado a maior parte das vezes que aparece um título para Jesus é o título Cordeiro. E então fala lá que o Cordeiro é digno de abrir aquele documento que o pessoal entende ser título de propriedade do planeta Terra. Então, ele é digno de abrir porque ele é o Criador. Ele não só nos criou, ele não só, tudo foi criado através dele, mas tudo foi criado para ele. E ele veio e ele não só nos criou, mas ele nos comprou com seu sangue, pagou pela nossa salvação, pelo nosso perdão. Então, outra maneira de ver isso é: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Ou seja, ferro contra um vaso de barro não tem nem comparação, né? A força, o poder de Cristo, quando ele veio a primeira vez, ele veio como ser humano normal. Quando ele vier a segunda vez, ele vem em glória e em poder. Então, nós vemos aqui o milênio como é, a regeneração. Quando Jesus falou com os seus discípulos, ele falou sobre, em Mateus 19, muito interessante, ele falou sobre a regeneração de todas as coisas. A regeneração quer dizer a ideia de rejuvenescer, de refazer, mas ainda não é o novo céu e nova terra, mas é uma regeneração que ocorrerá no início do milênio. Ao que saia vencedor, então, é, ao que saia vencedor e cumpra minha vontade até o final, lhe darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi de meu Pai, e ele as governará com cetro de ferro, está vendo? Ele as governará com cetro de ferro. Então, nós vemos aí esse símbolo, essa palavra código, como nós falamos, cetro de ferro, e as fará como vasos em pedaços como vasos de barro. Exatamente o que a gente vê que o Messias fará em Salmo capítulo 2. Nós temos aqui essa palavra código aí, de um cetro de ferro despedaçando o vaso de barro. Então, Jesus está aqui dizendo para as igrejas: olha, vocês vão receber autoridade sobre as nações e vão reinar comigo. Essa é a ideia. E cetro de ferro nos remete a quando? Ao milênio, porque ainda haverá, apesar de que no milênio só entrarão as pessoas salvas, redimidas, é, depois vão nascer muitas pessoas, porque ainda haverá lá seres humanos com muita saúde que vão viver por mais de 100 anos, 100, 200, 300, 400 anos, e então vai fazer a população novamente da Terra crescer, e muitos então vão precisar
fazer uma decisão por Cristo. E então o pecado não será permitido e a justiça não será tardia como é agora, será imediata. Então, por isso, o cetro de ferro. Agora, no reino eterno, não há necessidade de um cetro de ferro, porque não haverá pecado, rebelião, nada. Então, vocês podem ver a diferença aí entre o milênio, como um reino de transição, e o reino eterno. É interessante também que em Mateus 19, 28, Jesus disse: Digo-lhes a verdade por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Bom, então como será o milênio? Nós sabemos que, olha, Zacarias 14. Zacarias 14, lá no final do Antigo Testamento, que coisa incrível, falando sobre a volta de Cristo. Não uso o termo Jesus, não uso o termo de Cristo, mas nós podemos identificar tranquilamente que esse é o Messias, que volta, então, para estabelecer o seu reino. Aí nós vemos em Zacarias 14, versículo 2, nações vão ser mobilizadas contra Jerusalém. Então, nós vemos aí essa parte aí antes do milênio, né? aquela 70ª semana de Daniel. O Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. Então, quando Cristo voltar, acontecerá aquela guerra do Armagedon. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, ele vai voltar, assim como aqueles anjos falaram com os discípulos de Cristo, que assim como vocês estão vendo, estavam lá no Monte das Oliveiras, assim como vocês viram Cristo ir embora, né, ascender aos céus, um dia ele vai voltar desse mesmo jeito, dessa mesma forma. Ou seja, os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aí, versículo 5, o meu Deus virá com todos os seus santos. Versículo 6, naquele dia não haverá calor nem frio. Versículo 7, será um dia único, não haverá dia ou noite. Interessante que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. E ele será literalmente a luz do mundo quando ele voltar. Porque a gente vê em Apocalipse que o sol vai escurecer e o pessoal vai estar em trevas quando Jesus voltar. Naquele dia, a água viva fluirá de Jerusalém, um rio de água viva. Lembre-se disso, vamos falar disso daqui a pouquinho. Naquele dia, água viva fluirá de Jerusalém, da onde? Do trono de Deus, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor será rei de toda a terra, versículo 9. Olha só, mais uma vez, aquela rocha, montanha, o mundo inteiro, o Senhor será rei de toda a terra. Jerusalém se levantará e permanecerá no seu lugar, a riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas, e subirão ano após ano para fazer essa peregrinação para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo, para celebrar a festa dos tabernáculos. Tudo será consagrado ao Senhor. Então, nós voltamos agora para Apocalipse e nós vemos que durante os 1000 anos, olha só, mencionado 6 vezes em Apocalipse 20, de 1 a 7, 6 vezes 1000 anos é mencionado. Por isso que a gente acha que não é apenas uma coisa simbólica, como sim, existem muitos símbolos em Apocalipse, mas às vezes os números são números literais. É aquilo mesmo. Então, o anjo acorrenta Satanás por 1000 anos, o joga no abismo até que se cumpram os 1000 anos. Os que não haviam adorado a besta nem a sua imagem voltam a viver, ou seja, são ressurretos e reinam com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, os demais mortos não voltaram a viver até que se cumpram os 1000 anos. Os santos serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando se cumprirem os 1000 anos, Satanás será liberto de sua prisão e ele será, então,
derrotado definitivamente, jogado no lago do fogo de enxofre. Então, como será o milênio? Será Cristo reinando a partir, veja Isaías capítulo 2. Interessante, então, 2, aí Daniel 2, Salmo 2, Isaías 2 fala da palavra de Deus saindo de Jerusalém para todo o mundo, a lei saindo de lá. Vai ser a capital do mundo. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será exaltado, assim como em Zacarias 14 fala disso. O monte do templo do Senhor será exaltado, todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos, Deus ensinará seus caminhos. A lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, esse julgar da ideia de reinar, de governar. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. E Isaías fala de outras coisas também. Isaías 65 fala sobre vida longa. Não faria sentido de falar isso sobre no reino eterno, porque no reino eterno não vai ser vida longa, vai ser vida eterna. Ninguém vai morrer. Então a gente vê que isso é diferente. E não tem a ver com a gente agora, com a realidade presente, porque ninguém vive, quase ninguém vive mais do que 100 anos. E aí ele fala que quem morrer com 100 anos vai ser, o pessoal vai dizer, essa pessoa tá com problemas aí. Então, você pode ver que a paz vai reinar, as orações serão instantaneamente respondidas, a maldição será suspendida. Se você vê lá em Romanos 8, fala sobre essa maldição, né, sobre toda a terra por causa do pecado, e a terra toda ficou numa situação esperando a redenção dos filhos de Deus. Então, nós passamos aí rapidamente essa parte aí sobre o milênio e então agora entramos no reino eterno, que é depois do reino milenar para todo sempre, né? O reino eterno. Então nós vemos aí em 1 Coríntios 15, 24 a 28, esses versículos que falam sobre isso. Então, né, depois do milênio, virá o fim quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus. Está vendo aí mais uma vez o reino? Qual reino? O reino milenar. Ele vai entregar tudo a Deus o Pai novamente, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Lembre-se daquela rocha quebrando aquela estátua, despedaçando os reinos rebeldes, e então depois vai dar a oportunidade do pessoal fazer uma decisão por Cristo. Satanás será preso pelos 1000 anos, mas depois vai ser solto para realmente tirar. Quem tiver em cima do muro vai ter que fazer uma decisão. E então todos os inimigos de Deus serão dominados, destruídos, e então, nesse momento, ele poderá, ele irá entregar o reino de volta ao Pai. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Lembra que falamos sobre o planeta Terra como o estrado do trono, né? O estrado dos pés do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E vai aí, mais uma vez, esse simbolismo de pôr os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. O reino, nós vemos que é eterno. Em 2 Pedro, capítulo 1, de 10 e 11, especialmente 11, a gente vê assim: vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 145, 13 diz: o teu reino é eterno.
O teu reino é reino eterno. Teu domínio permanece de geração em geração. Vocês se lembram que eu falei que algumas pessoas ensinam que o reino foi inaugurado por Cristo? Pois eu vi 3 dias atrás um aplicativo da Bíblia muito que eu gosto. Até hoje nunca vi nada assim fora. Fiquei surpreso ao ler um comentário lá dizendo que o reino começou, falou assim, com todas as letras, o reino começou com Jesus quando ele veio no seu ministério terreno. O reino começou aí. As outras coisas que falou sobre o reino, que é o governo de Deus, era tudo bíblico, tudo certo. Mas aí disse que o reino começou com Jesus. Gente, o reino, sim, começou com Jesus na eternidade, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. O reino dele é um reino eterno, Salmo 145, 13. Não sei por que, que há essa ideia aí de que o reino de repente apareceu no ministério terreno de Jesus. Daniel 7, 27 diz: Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Nós vemos aí que ah, esse reino é um reino eterno. O reino de Deus não vai depois, alguém vai conquistar, e o diabo vai conseguir, o pessoal ruim. Não. É como nós vemos lá em Hebreus, né? Nós estamos herdando um reino inabalável, que não pode ser abalado. Um reino que nunca vai acabar. E essa aí é a nossa esperança, isso que alegra o nosso coração e nos dá essa alegria. Então, nós vemos em Apocalipse, voltando a Apocalipse, vamos voltar, se você tiver a sua Bíblia, em Apocalipse 19, nós vemos lá, é, a partir do versículo 11 e tal, nós vemos aí Cristo voltando num cavalo branco, né? Falamos sobre isso. Agora, no capítulo 20, nós vemos então o reino milenar e como Satanás é preso e depois o que acontece quando ele é solto. E depois nós vemos o juízo final, como nós colocamos lá, nós vemos o juízo final que em Apocalipse 20, 11 diz: E vi grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aí ocorre, a gente vê na sequência aqui, depois do milênio. E também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, etc. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago do fogo. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando voltaram e haviam ministrado em seu nome, expulsado demônios e tudo isso, chegaram para ele e falaram: Ai, Senhor, nós estamos felizes demais, olha que coisa incrível, até os demônios se sujeitam a gente. Jesus falou: Não fique feliz por isso, fique feliz porque o seu nome está arrolado no livro da vida. O que nos dá mais alegria do que qualquer coisa é o nosso nome estar no livro da vida. E então nós vemos que esse juízo, o último juízo, o grande trono branco, ele é realmente para aqueles que não colocaram a sua vida, não se arrependeram
e não colocaram a sua fé na morte vicária de Cristo, na morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. Porque quando nós nos arrependemos e colocamos nossa fé em Cristo, então nosso nome é colocado no livro da vida, e nós passamos a ser salvos e ter a vida eterna. Então, esse último juízo do grande trono branco não para determinar, não é para os salvos. Há um outro julgamento chamado o julgamento Bema, que é para, no sentido de galardões que vão ser recebidos. Então, esse aqui não. Esse, o nome não estando no livro da vida, se o nome está no livro da vida, a pessoa aquele juízo não tem a ver com ela, porque ela está salva. Tem a ver com aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida. Então, nós vemos em Apocalipse 21, depois do milênio, depois do último julgamento ou juízo de Deus, no versículo, em capítulo 21, a gente vê aí: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, aí nós temos, no resto do capítulo aí, falando sobre a nova Jerusalém, o novo céu, nova terra. Tem uma boa parte, assim, vários versículos sobre a nova Jerusalém, que é realmente impressionante, algo realmente a gente vê espetacular. Se a gente vê cada coisa arquitetônica que os seres humanos fazem, imagina Deus, o grande arquiteto, e essa cidade maravilhosa que ele. A cidade maravilhosa não é o Rio de Janeiro, não, é a Nova Jerusalém, é a cidade maravilhosa de verdade, né? Então, e aí chegamos ao capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse da Bíblia, e então nós vemos a continuação falando um pouco mais sobre o reino eterno aí. Então, mais uma vez, o reino eterno tem a ver com depois do reino milenar, o juízo final, e aí então nova terra, novo céu, nova Jerusalém e o reino eterno. Agora, só para terminar o nosso estudo hoje, vamos ver rapidamente, voltando ao início lá, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos algo muito interessante. Jesus confronta as igrejas e faz uma análise, faz uma avaliação do desempenho deles, da fé deles, o que eles estão fazendo de certo e de errado. Então, eu queria só concentrar na última parte da avaliação que ele faz para cada um. Ele diz: olha, quem for vitorioso, aquele que vencer, aquele que realmente for redimido, salvo, fiel até a morte, ele diz: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que quer dizer isso aí? Comer do fruto da árvore da vida é o quê? Viver para sempre, é a vida eterna. Isso aí para a igreja de Éfeso, depois para a igreja de Esmirna, e podemos entender que ele fala uma coisa com uma igreja, outra com outra, mas especialmente esses galardões, eles são para todos os fiéis que são realmente vencedores ou que aqueles que são vitoriosos. Então, olha só, outro galardão. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. O que quer dizer isso aí? Não será condenado a passar a eternidade em tormento no lago do fogo. Apocalipse 20 e 21. A igreja de Pérgamo, Jesus disse: ao que vencer, comerá do maná escondido, darei uma pedra branca em que estará gravado um nome novo, um nome novo. Maná é o quê? Jesus é o pão da vida. Maná é aquele pão especial que Deus usou para alimentar o pessoal no deserto. E
Jesus é o pão da vida. A pedra branca era um passe, era como um ingresso para a celebração da vitória, que era usado na época lá da Grécia e dos Jogos Olímpicos originais. Então, Jesus está dizendo: você vai receber um ingresso para a celebração de vitória do meu reino. E um novo nome, quer dizer o quê? Relacionamento pessoal com Deus, o nome que só Deus conhece. A Tiatira, ele diz: ao que vencer, dá-lhe autoridade sobre as nações, para governá-las com uma vara de ferro, e dar-lhe a estrela da manhã. Olha aí, a ideia de estrela da manhã, que parece realmente ser uma autoridade, uma glória especial para as pessoas. É um galardão, é uma posição especial. Então, a ideia de autoridade sobre as nações, fiéis recebem autoridade sobre os outros fiéis, né? Quanto mais fiel, mais autoridade. Mas lembre-se que Jesus ensinou que no seu reino, o líder não está lá para ser servido, sim para servir. E essa é a ideia da liderança que Cristo ensinou, liderança de servo. Para Sardes, ele disse: aquele que vencer se vestirá com roupas brancas, não apagarei do livro da vida não o seu nome, né? E reconhecerei diante do meu Pai. Os vestidos brancos têm a ver com santidade, com retidão. Nome no livro da vida quer dizer com segurança eterna. E reconhecimento, reconhecido diante de Deus, é ser reconhecido pelo próprio Deus. Gente, eu acho que é o maior galardão. Aqui na Terra dizem que a coisa se um pai não reconhece um filho e não bate palmas e diz: olha, meu filho, vai lá, eu creio em você, você vai dar certo. Dizem que o homem fica para o resto da vida tentando compensar por essa falta de apoio do pai. Nós vamos receber aqui, os fiéis vão receber um reconhecimento do próprio Deus. Filadélfia, estamos quase terminando. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, escreverei nela o nome do meu Deus e o meu nome. Então, a coluna no templo, ideia de proximidade a Deus. Nome de Deus inscrito é como que Deus dizendo: esse pertence a mim, esse é meu. E Laodiceia, a última igreja, concederei que o vencedor se sente ao meu lado, no meu trono, como eu me sentei com o meu Pai no seu trono, quando me tornei vencedor. Então, o que quer dizer isso? Poder e autoridades para reinar com Cristo. E a gente pode ver que isso aí, se a gente compara essa autoridade com a de Cristo, então é uma autoridade, é um poder realmente ilimitado. Então, vimos aí que vem o juízo final e depois, então, o reino eterno, como nós já mencionamos aí. Eu queria só destacar o seguinte: ao fazer uma revisão aqui nesse quadro hoje, eu quase que eu coloquei aquelas tochas que aparecem no início de Apocalipse representando o Espírito Santo. Mas aí eu tirei, por quê? Em João 7, 37 a 39, vocês vão encontrar a resposta, e isso tem a ver com a festa dos tabernáculos. Aí nós vemos uma ideia, né, simbólica do Filho de Deus, né, o Deus Filho, Deus o Pai, e Deus o Espírito é representado por essa água viva que sai do trono de Deus. Se você acha isso fora, ou eu estou dizendo alguma coisa estranha, leia João 7, 37 a 39. Então, com isso, nós terminamos um pouco corrido aí o nosso estudo, só para dar uma base aí superficial, que eu espero que vocês depois vão aproveitar e aprofundar isso, pegar sua Bíblia, estudar e ver esses detalhes, e podemos até, em ocasião futura, ver esses detalhes mais de perto. Mas se você pegou a ideia básica
da sequência, da esperança maravilhosa que nós temos em Cristo. Então, essa é a ideia, você ter essa esperança. Deus está no controle, Deus nos promete uma eternidade ilimitada, assim, sem como a gente até imaginar e expressar isso, uma coisa maravilhosa demais, que a gente não consegue nem colocar em palavras, mas é algo para nos reanimar nesses dias meio sombrios que nós vemos por aí e saber que Ele está no controle, Ele tem a última palavra, inclusive Ele tem a última risada, né? Como nós vimos, né? E quem ri por último ri melhor. Ele está no controle. Eu sei, muitas vezes parece que não está, mas essas coisas foram ditas antes para a gente saber que a coisa vai ficar feia, bem feia, antes de ficar maravilhosa. Então, que Deus abençoe a cada um e né, esperamos então na semana que vem, queremos ver, na próxima aula, queremos ver o Rei do Reino de Deus, o que significa um pouco mais sobre esse reinando com Cristo e algumas considerações finais aí sobre o nosso estudo. Que Deus abençoe a cada um e obrigado pela sua presença.